Olá, o Olha Ela Podcast está de volta. Mais do que contar histórias, queremos provocar conversas que inspirem, fortaleçam e transformem mulheres empreendedoras. Porque toda mulher tem uma história, mas o que realmente importa é o impacto que ela pode gerar na vida de outras mulheres. Que profundo. E hoje, então, nós vamos começar esse episódio fazendo uma pergunta. Para você, mulher que nos assiste, para você, homem que nos assiste, para todos vocês que nos assistem. Quando foi que envelhecer virou um problema, especialmente para as mulheres? Impactante, né? Porque envelhecer eu acho que é um privilégio. E em algum momento nós começamos a acreditar que cada ruga precisava desaparecer. Que cada marca do tempo precisava ser corrigida. Como se envelhecer fosse algo que precisasse ser combatido. Mas aí talvez a pergunta não seja essa. Como parecer mais jovem? E sim, como envelhecer com saúde, com vitalidade e continuar levando a vida. Aí que está a questão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Recebemos a cirurgia dentista, especialista em estética regenerativa, que acredita que a beleza não começa na pele, começa na forma como escolhemos viver. Seja muito bem-vinda ao Olha Ela Podcast, doutora Daniela Marangoni. Ei, olha ela! Seja bem-vinda, Oi, Dani! Obrigada. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, porque todo mundo sabe, principalmente as pessoas que são mais próximas, que é o meu sonho sendo realizado aqui hoje, meu primeiro podcast, e muito feliz por estar aqui com vocês, realizando esse sonho hoje. Obrigada. Nossa, que lindo! Muito A gente até se emociona, porque nós estamos voltando depois de um tempo. Que lindo receber esse carinho. Eu tenho vários sonhos, e um deles eu estou realizando hoje, de verdade, assim, fundo do meu coração. Muito obrigada. Emocionante. A gente fica bem emocionada já de começar falando sobre isso e realizar um sonho, né? Porque o Olha Ela Podcast é um sonho nosso também realizado. Bonitinho. É. E fazer esse retorno com alguém também realizando um sonho tá especial, assim. Então, hoje, aguardem vocês, porque teremos, acho que, um episódio com muitas emoções. Tô e até nervosa. Estamos. Estamos todas. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito... sempre foi, mas eu acho que nunca esteve tão em evidência como essa questão do envelhecimento, das mulheres 40 a mais, das mulheres 50 a mais. Então, hoje, se preparem, porque você, principalmente mulher que nos assiste, é um assunto recorrente, é um assunto que, ao olhar para o espelho, né, quando a gente olha no espelho, de um lado tem toda a nossa história e de outro lado tem as marcas dessa história e que muitas vezes nos incomodam. Dani, tu fala que existe uma diferença muito grande entre parecer jovem e envelhecer bem. O que significa para você envelhecer bem? Uau, já vamos começar assim. Pá! Já começa com uma Já bomba, começa no né? impacto. Então, na verdade, meninas, eu acho que envelhecer bem, hoje, eu com a maturidade que eu tenho, né, e com a vivência que eu tenho da vida, eu acho que envelhecer bem é estar em paz, né, viver cada dia, sempre buscando melhorar, sempre atrás de realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, mas falando pro tempo, calma, eu vou dar conta, vamos devagar, vamos fazer, e sem muita pressão, o que eu acho e confesso que é super difícil para mim, mas é mais ou menos nesse caminho que eu levo e sigo e motivo também no meu dia a dia as mulheres que eu atendo lá no consultório. Eu venho acompanhando, né? A Dani, a gente se conhece há muito tempo, nós temos muitas amigas em comum, eu sou muito amiga da prima da Dani, e eu acompanhei todo o teu processo, assim, né? A Dani é dentista, Verdade. como a Tassi já falou, e ela fez uma transição, e o que eu acho mais bonito, tá? Muitas profissionais, hoje a gente tem muitas profissionais dentistas atuando além da odontologia, mas o que eu acho muito bonito do teu trabalho e da onde tu estás agora é o teu olhar para a mulher, assim, é como se tu tivesse sentido um chamado e eu vou trabalhar e eu vou deixar essa mulher entender que essa linha do tempo que tá traduzida no rosto dela tem uma lindeza e eu vou deixar ela ainda melhor, ou seja, se isso incomoda, eu tenho como melhorar isso. Então, assim, eu acho muito bonito o que tu vem fazendo, porque todos os dias, quando eu fico te acompanhando lá na tua rede social, tu traz muito isso, tu tem os teus procedimentos e tal. Mas é muito mais do que isso, assim. E na nossa, quando a gente conversava, tu falou sobre isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, Dani, desse teu olhar. Porque eu acredito que tu transmite isso para tuas clientes, assim, né? Não é muito mais do que fazer um procedimento. Então, eu sou dentista, né? E
quando eu me formei, eu já tinha certo que eu ia ser implantodontista, que eu ia cuidar das pessoas que precisavam mastigar, que precisavam sorrir, porque eu sou de Chapecó, né? E lá em Chapecó, um tanto de pessoas que eu conheço que são de uma geração diferente da minha, sofreram com uma odontologia mais reparadora, ao invés de preventiva. Então, eu via muito isso em muitas pessoas que eu amava demais. E aí, quando eu me formei, eu voltei para Chapecó, comecei a operar lá, e eu não entendia, porque as pessoas falavam, eu não quero fazer implante porque eu perdi o implante, isso aqui eu fiz e não deu certo. E ali, eu acho que despertou dentro de mim um olhar, mas como assim não deu certo, né? É um parafuso de titânio que você coloca no osso, ele tem que integrar. Não está integrando por quê? Porque aí eu acho que virou... Não é um tratamento. Eu não estou olhando para um implante. Eu estou olhando para uma pessoa que tem uma condição de saúde sistêmica e eu preciso olhar para a saúde dessa pessoa. Então, ali eu comecei a pensar, eu tenho que cuidar da saúde dessa pessoa para eu fazer o implante ficar legal. Então, eu acho que a partir desse momento, sem saber, bem inconsciente, porque isso foi lá em 2008, 2009. Então, depois que eu comecei a cuidar mais propriamente dito, de mulheres, porque hoje meu público maior é muito mais mulher do que homem, e para esse olhar mais da estética, eu acho que isso veio junto com aquela chavezinha que virou lá inconsciente lá atrás. Eu não vou fazer um botox na Tássia, eu não vou fazer um bioestimulador na Betina, eu vou olhar para elas, como é que tá a tua saúde, como é que tu dorme, como é que tu acorda de manhã, como é que é o teu dia a dia. E eu acho que muitos profissionais da área da saúde, infelizmente, não têm esse olhar, não têm esse foco. Muito bom. Para mim é muito perceptível isso. E isso eu acho muito bonito, acho muito peculiar do teu trabalho, da forma como tu olha para isso. Então, acho que faz muito sentido tu trazer uma coisa que é recorrente, que hoje está traduzida do que tu faz, né? A Tássia é a rainha das perguntas. Ai, que medo da Tássia, então vamos. Eu gosto que tu fala um pouco assim sobre a idade cronológica e a idade biológica. Eu acho importante a gente resgatar esse assunto e falar sobre isso, porque qual delas realmente importa? É que assim, o que acontece? Eu, lá na clínica, no meu dia a dia, já tem alguns anos que eu trabalho muito com regeneração celular. O que é a regeneração celular, né? Na verdade, é um olhar que eu tenho mais voltado para reprogramar, para sinalizar as nossas células a nosso favor. Meu público hoje é muito mais mulheres 40 mais. Né? Então, essa mulher 40 mais, 50 mais, 60 mais, ou ela está vivendo um climatério, ou ela está vivendo uma menopausa. Então, só por essa condição, ela já está com a saúde sistêmica dela mais debilitada, né? Sem contar a saúde mental. Então, quando a gente vai olhar para essa mulher, a gente tem que pensar que ela tem uma identidade. E na identidade ela tem uma idade, ok? Que é a nossa idade cronológica. Mas será que ela está mostrando biologicamente essa mesma identidade? Às vezes ela até tá, às vezes não. Às vezes a biologia dela, as células dela estão tão demandadas. E assim, na maioria das vezes, tá, meninas? Porque a gente é muito... sobrecarregada como mulher no dia a dia. Sem papo feminista, nada disso. Mas essa é a verdade, né? Então, a gente tá sempre com uma demanda... maior sobre a gente e por conta disso, olhando mais para a parte dos tratamentos que eu faço, que são mais os tratamentos faciais, eu preciso dar para a tua célula uma condição de uma informação para ela trabalhar de uma forma mais jovem. Porque quando ela está trabalhando a teu favor, tudo que a gente for fazer de tratamento para dentro do nosso rosto, da pele para trás, digamos assim, vai trazer um resultado mais positivo, mais favorável e de mais longo prazo, não é mesmo? Entendi. Então, a essência dos procedimentos, esse procedimento que tu faz é exatamente essa. É fazer a célula trabalhar. Mais profunda. Exato. Eu faço a célula entendi. trabalhar ao teu favor. Eu entrego para a célula o que ela parou de receber do nosso corpo por conta do nosso processo de envelhecimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar, de repente, mais funcional ou mais ilustrativo. A gente, né, depois de um certo tempo, a gente precisa fazer suplementação. A gente sabe que não adianta querer comer que não está na comida tudo que a gente precisa. O nosso corpo vai precisar de uma vitamina D, uma B12, né? Talvez um pouco de selênio, um pouco de magnésio para dormir melhor, enfim. Isso tudo a gente coloca para dentro em forma de comprimido ou de injeção, enfim, não é mesmo? Sim. Assim como a demanda hormonal que traz, a gente precisa fazer suplementação e Uma modulação de reposição, hormônio. aham. Exato. As nossas células, elas também precisam
voltar a receber algumas sinalizações para trabalhar mais fácil, para trabalhar mais intensamente. E dessa forma, a gente acaba tendo uma idade biológica até menor do que a nossa idade que está lá na nossa carteirinha de identidade. É por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente pode pensar assim, ó, vamos olhar para nossas mães, para nossas tias, vamos pegar essa ilustração, essa referência. A gente vê uma mulher de 50 anos que ela parece ter 50 anos, a gente vê uma outra que parece ter muito mais e vê uma outra que parece ter muito menos. E isso não é só olhando para a pele dela ou para a aparência dela, é pela também condição de saúde que ela demonstra ter. Porque quando a gente fala de rejuvenescer, de regenerar, a gente também tem que pensar que atrás daquilo tudo vem todo um hábito e uma rotina que já é condicionado de uma forma positiva ou negativa. E a gente, no meu dia a dia, eu tento fazer com que a mulher olhe para a rotina dela, se perceba e mude aquilo para tentar ajustar melhor. Isso que eu ia te perguntar. E como é que chega essa mulher no consultório, Dani? Assim, ela chega consciente disso? Muitas vezes tu pega ela pela mão e diz, olha, não adianta só eu fazer um procedimento, você vai ter que cuidar disso, disso. Como é que tu tem visto isso, assim, em geral, das mulheres? Gente, assim, ó, na verdade, eu recebo paciente de todos os tipos, né? Tem paciente que vem só para fazer uma toxina e tá tudo bem, a gente faz. Mas, de modo geral, hoje eu tenho muita indicação, né? As pessoas vêm até mim porque elas gostam do jeito que a amiga tá envelhecendo ou que a prima tá envelhecendo, enfim. E aí eu fico muito feliz, é muito gratificante. Então, ela sabe que eu tenho um olhar mais integrativo. Só que, assim, quando eu dou lá o papel, e vocês vão passar por isso, tá? Já vou dizendo. Quando eu coloco lá, vocês vão fazer esse tanto de exame, elas olham, meu Deus, mas pra que tudo isso? Na verdade, não é tudo isso, né? A gente faz uma análise da saúde, porque não adianta nada. Você vai lá com uma queixa, por exemplo, eu tô me sentindo com um olhar cansado. E aí, eu vou lá e falo, eu vou fazer um preenchimento de olheiras na Betina. Mas assim, como é que tá a vida da Betina? Como é que tá a saúde da Betina? Né? Então, isso para mim é muito mais importante do que fazer um tratamento ou um procedimento isolado no teu rosto. E também porque a soma dos outros fatores vai refletir também no teu trabalho, né? Vocês me ajudam, exatamente. Vocês me ajudam muito. O resultado do teu trabalho vai ficar muito melhor se tiver esse combinado de fatores, né? Exatamente. Sono, cuidado com a alimentação, né? Reposições, atividade física. Mas, no geral, assim, Dani, as mulheres hoje elas estão mais cuidadosas com isso, ou tu ainda acha que elas falta essa consciência? Até pela rotina... Eu não acho que falta consciência. Eu acho que falta motivação e disciplina. Porque é o que eu falei no início. A gente... E eu me coloco nesse lugar todos os dias, né? A gente tem que dar conta de muita coisa, né? Eu sou a Daniela, eu sou a mãe do Luca, eu sou a dona da Neo Clinic, eu sou a filha do Mário e da Inês, eu sou a irmã do Daniel. A gente tem coisas para resolver no dia a dia. Muita coisa, não é mesmo? Então, às vezes, a gente se coloca por último, mas a terapia ajuda muito também, não é mesmo? A mostrar pra gente que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque hoje eu sei que se eu, Daniela, eu não tô bem, como que eu vou cuidar do resto? Como é que o meu filho de 6 anos vai ter um apoio legal meu se eu não estiver legal, se eu não estiver bem, se ele não me vê feliz, né, de dentro pra fora, não me vê bonita de dentro pra fora, não é mesmo? Muito, muito. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Bora. As mulheres, na verdade o Instagram, a própria rede social, cada vez exige mais beleza, porque beleza vende. Infelizmente, é uma bandeira que é o que acontece, né? Então, as profissionais liberais, como advogadas, dentistas, médicos, eu que sou da área da comunicação, também, enfim, a gente precisa se expor mais. E é óbvio que a gente quer se ver bonita no vídeo, né? Então, tu vê essas pessoas também te buscando em função disso, do próprio trabalho? Sim, eu acho que quando alguém vai buscar um procedimento estético, a pessoa quer se ver melhor, não é mesmo? Isso é fato. Você não vai lá buscar num profissional que vende estética algo que te traga saúde necessariamente. Você vai lá porque tu quer resolver uma dor, né? Então, normalmente é assim que as pessoas vêm. Mas eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês agora. Eu já recebi mulher no meu consultório, 70 anos, que me procurou e ela vai saber que é ela quando ela me enxergar aqui. Te amo, linda. Que ela me procurou para fazer um procedimento estético e eu mandei ela ir para um psiquiatra. Eu encaminhei ela para o psiquiatra. E hoje ela é outra mulher, ela é outra pessoa, eu tenho certeza.
Mas é sobre isso, tu entende? Ajudar em Porque todos os- não adianta nada você chegar lá e mostrar uma imagem, né? Porque a gente vende a nossa imagem, ok. Uhum. Mas a nossa imagem mostra a nossa essência, não é? E aí a pessoa vai saber que é algo só por fora. É aquela, Não vai É aquela o que eu resolver, né? penso. É, Uhum. a história, né, que a beleza vem de dentro para fora, que é isso. Se não adianta você estar por fora com o rosto todo, né, cuidado, uma maquiagem, porque você não brilha, porque você não tá bem. Exato. Então, o equilíbrio disso. E isso, Dani, eu acho o teu trabalho, assim, muito, muito, vou voltar a falar disso, assim, muito diferenciado, porque uma coisa está diretamente ligada na outra. E hoje a gente está falando muito de autoestima, e isso passa por autoestima. E nem todos os dias a gente tá bem, não é Não, mesmo? não. É Não tá é sobre mesmo. isso, mas assim, de modo geral, a gente precisa estar bem a maior parte dos dias. E para que isso aconteça, eu sempre falo muito no consultório, vem Senel Skin Regenera, porque não é sobre assim, vamos fazer um procedimento na Tassi, vamos fazer um procedimento na Betina, na fulano, na ciclana. Não, vamos transformar a tua vida de modo geral. Vamos fazer você ter uma rotina mais legal, fazer uma atividade física, dormir bem. Eu recebo muita mulher no meu consultório. A maior queixa hoje... É o sono. Vocês sabem o que é a maior queixa O hoje? sono. Não? O sono, né? Eu não durmo à noite. Eu acordo às 3 da manhã, acordo às 2 da manhã, eu não durmo mais. Como é que uma pessoa vai transmitir com autoconfiança, vai se sentir bem, vai estar pronta para viver o dia se ela não dorme? E a própria disposição, né? Assim, o Não dar tem, conta. tu não tem saúde. O sono reparador é o mais importante de tudo para a saúde da mulher. E aí, o que eu fico mais triste, que é o que acontece muito. Essa mulher, ela foi num psiquiatra e ele deu um benzodiazepínico, um Um ansiolítico. remédio pra dormir. Pra dormir. Exato, ele não tratou a causa do problema dela, não encaminhou ela para de repente cuidar da saúde de modo geral, e aí não ajuda muito, porque geralmente esse medicamento não vai ajudá-la. Ele é paliativo, E né? ainda vai fazer mais mal, Efeito porque traz um colateral, monte de efeito colateral. Eu não sou contra medicamentos, tá? Porém, né, desde que sejam bem indicados. E eu vou falar uma história bem engraçada para vocês, assim, bem curiosa. Eu tenho uma paciente, todas as minhas pacientes, graças a Deus, elas são desde a época que eu só fazia odontologia. Hoje eu faço odontologia, faço estética facial. Eu opero ainda com muito amor, amo fazer o que eu faço. Faço com muito propósito sempre tudo. E eu pedi para ela um monte de exames, porque ela estava me contando que ela estava cansada, ela estava se sentindo com muita dor, desconforto. Pedi um monte de exames. E encaminhei ela para o cardiologista. Ela chegou lá com uma penca assim de exame. Ele olhou e falou assim: meu Deus, quem que te pediu tanto exame assim? Foi a minha dentista. Ele deu risada da minha cara. E ela chegou e me contou. Então, assim, esse olhar que eu tenho talvez seja uma demanda, uma dor minha mesma, quando eu vou procurar um profissional da saúde para cuidar de mim ou de alguém da minha família. É que ainda tem muito pouco, a gente fala medicina integrativa, né? Tem muito pouco. E outra, tu pega o público 40 a mais, a maioria do teu público acredito que seja essa idade. Pra cima. Que é quando já começa, ou pode começar antes do climatério ou a baixa hormonal. E que, por exemplo, o sono, né? Na maioria dos casos, quando tá nessa faixa etária, ele tá diretamente associado à questão hormonal. O sono, a pele, o cabelo. Tudo, né? muda tudo. Muda tudo. Sim, as descompensações hormonais, elas agem diretamente na nossa qualidade de vida. Na mulher 40 a mais, né? A gente vai ficar com as mucosas desidratadas, mais ressecadas. Tem aquele famoso calorão, que também é bem desconfortante. A questão do sono, que ao meu ver, e é uma dor minha mesmo, que já aconteceu comigo hoje, graças a Deus, eu tô super bem medicada e não acontece mais. Mas, assim, é uma noite, é 2 noites, é até quarto dia que você acorda, assim, que você tem que estar feliz, tem que estar pronta pro dia, porque teu filho não tem culpa disso, teus pacientes muito menos. Mas e aí? E aí? O que você faz? Então, essa situação toda me leva a ter esse olhar e a tentar passar tudo que eu tenho de informação que me ajuda, porque quando tu tem uma dor e a outra pessoa que te procura tem a mesma dor que você tem, você consegue tratar essa dor com mais propósito, não é mesmo? Com certeza. A Eu congruência, acredito com nisso. certeza. A congruência, tu vive isso, né? Exatamente. E isso que tu falou, eu quero fazer um comentário que tu falou de encaminhar psiquiatra e a questão de medicamento, né? Quando eu comecei o meu processo transitório de climatério ali,
Eu fazia terapia, eu voltei para terapia, foi o que mais ajudou. E eu cogitei na época, porque assim, é uma mudança, cada mulher sente de um jeito. Cada uma vai sentir de um jeito, algumas É com bem mais, peculiar. outras com Bem menos individual. sintomas. É muito de cada um, né? E isso que eu fiz segui todas as orientações que a endócrino deu, atividade física, alimentação, enfim. E aí, na época, eu cogitei, eu falei, nossa, será que eu vou ter que tomar algum medicamento para dormir melhor, para ver se eu me recupero? E aí, a minha terapeuta disse, olha, Betina, eu te conheço há muito tempo, eu acho que tu tem uma base emocional muito boa, eu acho que a gente dá conta, se eu achar, vou te falar. E foi a melhor coisa que aconteceu, eu não tomei nada. Por quê? Porque eu consegui identificar exatamente o que estava acontecendo comigo. E seria paliativo se eu tivesse tomado. Então, assim, esse olhar que tu tem, e que alguns médicos têm e que outros não têm, ele faz toda a diferença quando começa, principalmente esse processo das mulheres 40 a mais. Porque eu sou mulher, nós somos mulheres aqui, a gente vive isso na pele, assim, talvez quando a gente fale, possam dizer assim, é exagero, não é tanto assim. Não é. É uma mudança, ainda bem que hoje se fala mais sobre isso, assim, mas é uma mudança, muda tudo, muda muito. Você se torna uma outra mulher. E a gente só descobre quando a gente vive Nossa, isso, né? quando a Porque gente passa. eu passei por algumas situações, por exemplo, pessoas que são referências na minha vida, que eu pensei, meu Deus, eu acho que ela não gosta mais de mim, ela não quer mais conviver comigo, ela tá muito diferente. E aí, hoje que eu vivo esse momento também, eu penso, não, é a P da perimenopausa, não é mesmo? Exatamente. Porque deixa a gente muito louca, os hormônios acabam com as mulheres, não é Muito. mesmo? Ou a falta deles. Eu tô nessa fase atual. Não, e é gatilho para várias coisas. A gente já teve um episódio aqui que a gente falou bastante sobre isso, né? Fica o convite para vocês também assistirem. Mas é gatilho. Eu tive um problema de labirintite, um problema sério, assim, que durou muito tempo. E aí eu tive um médico muito bom, graças a Deus, tomei medicamento, ele me acompanhou. E um dia eu falei, até eu entender o que estava acontecendo. E qual foi o gatilho? O gatilho foi justamente a minha queda hormonal. E aí eu lembro que ele disse, Betina, hormônio é tudo na vida de uma mulher. É tudo. O otorrino falou isso para mim. Então é isso, sabe? É um processo que mexe com tudo. E cada mulher vai sentir de um jeito. Cada uma vai ter efeito colateral. Agora, dizer que não sente nada, e isso também, então é tão difícil. Não. É desafiador, toda mulher. E a gente tem que agradecer porque estamos aqui, né? E aí vem a questão das marcas da idade. Estamos vivas e a gente tem que ser grata por isso. E não refém de uma beleza, porque você aos 40 você tem uma aparência, aos 60 você vai ter outra, e se você chegar aos 80, 90 vai ter outra. Mas é como se parece que a mulher chega aos 60 e ela tinha que ter aquele rostinho de 30. E essa equação não fecha. Não fecha. E hoje, uma coisa que eu sempre falo muito também nas minhas consultas, né? É o fato de que a gente, o brasileiro vai viver mais, né? Vamos viver mais. Então, assim, como que a gente quer viver mais? A gente quer viver mais com qualidade de vida ou sem qualidade de vida, né? Então, não é sobre só tratar uma face ou uma pele ou deixar a minha paciente mais bonita. É por isso que o meu propósito é um pouquinho mais, eu acho que é um pouquinho mais abrangente. Eu quero ver essa mulher se acordando todo dia, mesmo no dia que ela não tá tão legal, que ela não dormiu tão bem, e falar, bora, vamos pra cima que eu tenho coisas pra fazer, se olhar, se achar bonita, tá de bem com ela mesma, porque a gente sabe que a autoestima empodera, né? Muito, e leva a gente muito. a passar por desafios que, se a gente não tá legal, a gente vai ficar naquela zona de conforto ali da insegurança, da depressão, do medo, e a gente vai ficar naquilo ali e não vai ser legal. Então, eu acho que eu tenho muito esse ar de cuidadora, porque eu herdei a minha mãe, ela é muito de cuidar, de acolher, né? Você conhece um pouquinho da minha mãe. E eu sou um pouco assim, eu sou bastante assim também. Então, acho que isso eu trouxe pra minha vida profissional. E eu fico feliz de ser assim. Às vezes me atrapalha um pouco, porque a gente vai pegando a dor de todo mundo e vai querendo resolver. Não dá, né? Necessariamente. Mas só de saber que eu tô plantando uma sementinha ou falando alguma coisa que pra ela era super desconhecido e que vai fazer algum sentido, já me deixa feliz também, né? Sim. Com certeza deve ser o teu diferencial. Eu acho que é um pouco do meu diferencial, sim. Bastante. Quando a gente fala em envelhecer bem, tu tem alguma dica de como essa mulher pode envelhecer melhor pelos hábitos, por exemplo? Assim, que dica tu daria para essa mulher? Eu acho que a dica que eu dou para uma mulher que me pede o que ela faz para envelhecer melhor, do ponto de vista de qualidade de vida, é isso, se enxergar, pensar que ela precisa... Dani,
vou pedir para te olhar para aquela câmera e dizer isso, porque muita mulher vai gostar de ouvir o que tu está falando. Eu vou abrir um parênteses para eu vou citar aqui uma mulher que eu admiro muito, que chama Andrea Vermont. Ela é uma psicanalista, que eu ouço demais os podcasts dela. E um dia eu estava vendo ela falando, ela tinha acabado de perder a irmã dela. Foi uma coisa muito inusitada, inesperada. A irmã dela super jovem, e ela ficou muito mal. E sofreu muito, porque era a irmãzinha queridinha dela. Ela nem teve tempo de despedir, nem ninguém da família. E aí, quando estavam enterrando a irmã, que fecharam o caixão, o marido dela falou, amor, vamos embora. Deu aqui, terminou. E ela foi para casa, e aí ela ficou pensando, não, mas como assim a minha irmã morreu? E aí ela viu que eles viveram o Natal, eles comemoraram o Ano Novo, e que você não é imprescindível para mais ninguém além de você mesma. Então é isso, se olhe mais, se perceba mais, se priorize mais, porque quando você está bem com você, todo mundo ao teu redor vai estar melhor também. Eu lembrei da história da máscara de oxigênio, que sempre se diz, primeiro você, para você conseguir fazer o que você precisa fazer, primeiro cuide primeiro tu se salva para depois salvar quem tá do teu lado. Você só vai conseguir auxiliar e fazer o teu papel, seja vocês que são mães, como profissional, se você primeiro olhar para você. O outro vem, né? Mas como que eu vou abrir mão, tenho filho? Não, não é isso. Mas você estando bem, você se cuidando e fazendo a sua parte, que tem uma parte também que é nossa, tem uma parte que não nos pertence. Essa é a história da fé. Né, de acreditar. A gente entender quando as pessoas falam, por que Deus colocou isso na minha vida? Não, existe uma parte nossa que nós temos que fazer. Existe uma parte que a gente não controla. E é isso, e entender isso. E tá tudo bem, entender isso. Exato. Tá, se tu quer emendar uma pergunta, depois eu quero fazer uma outra pergunta para Dani. Pode seguir na tua pergunta. Posso? A gente falou aqui de autoestima. Eu quero fazer duas perguntas, depois eu repito a segunda. O que para ti é autoestima? E eu quero que tu conte uma história de uma paciente, uma pessoa que tu trata, que tu pode contar assim como referência de uma autoestima boa, que ela traduz isso, assim, que tu tem uma admiração, assim, uma história legal de uma paciente tua. Eu acho que autoestima é você poder se olhar, mesmo com os teus defeitos, né? Mesmo com todas as dores que você tem, porque a gente tem dor, tem defeito, ninguém é perfeito. Mas você poder dizer, nossa, como eu tô bem, como eu tô bonita, como eu tô legal, como eu vou dar conta de resolver isso, né? Não ter medo dos desafios. Eu acho que quando tu tá com a autoestima em cima, tu não tem medo de nada. Nada pra ti é um empecilho pra dar um próximo passo, pra abrir uma nova porta, não é mesmo? E para lidar também com alguma frustração. E eu tenho uma paciente, é bem legal essa história, assim, eu gosto de contar porque ela chegou, ela já me seguia há algum tempo e ela nunca tinha feito nada, acho que 50 e poucos anos, nunca tinha feito nada, uma mulher bonita, e aí a gente começou devagarzinho, né? A saúde dela estava super legal, estava tudo ok. Algumas demandas da idade, questão hormonal, e a gente conseguiu alinhar. E aí, hoje, ela chega assim, daí ela... eu acho que eu tenho que fazer uma coisinha aqui, ó. Eu acho que eu tenho que fazer uma coisa... Será que aqui tá legal? Será que aqui... Então, assim, eu falo, tá ótimo. Agora, pra quem não queria fazer nada, você já tá querendo muita coisa. Porque quem é meu paciente sabe que, pra mim, menos é mais. Eu não gosto de fazer muito procedimento, eu gosto de trabalhar o contorno da própria paciente, a beleza, né? natural. A beleza mais, assim, natural, mais sutil. Então, é bem legal quando ela vem, e ela veio esses dias. E aí, a gente troca um monte de figurinha, conversa bastante. E como eu tenho meu relacionamento com os meus pacientes é um relacionamento mesmo, uma relação que é sempre fortalecida com o tempo, elas acabam contando coisas mais pessoais, mais íntimas, né? Eu já cheguei a dar até vibrador pra paciente minha. Foi maravilhoso. Até hoje ela me conta essa história. Pra se recuperar. Porque a autoestima também é isso, não é mesmo? Claro, muito. A autoestima é uma coisa muito abrangente. Muito. E isso é bem importante. Dani, a gente falou da dentista, falamos um pouquinho da tua história, né? De tudo que tu tem feito, né? Acho que tu tem feito trabalho lindo com as mulheres. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E quem é a Dani? Assim, quem é a Dani hoje, assim? Porque eu vejo muito, assim, tudo que tu traz para os teus pacientes, tu tem falado sobre isso, que é aquilo que tu já viveu. E quem é essa Dani? Porque eu te vejo hoje muito feliz, tu tem um brilho, tu tá talvez vivendo o melhor momento da tua vida. Eu queria que tu falasse assim, se alguém eu resumisse assim, quem é a Dani hoje?
Ah, eu acho que Ai, meu essa Deus, ela se pergunta, essa emociona. pergunta é difícil, hein? É porque aí vem toda uma história, você olha, né? Vem todo um monte de pensamento, um monte de situação. Eu acho que a Dani hoje é uma mulher que está tentando se priorizar e que, de modo geral, é muito, muito, muito sonhadora e está tentando focar mais e realizar mais. E numa luta diária, assim, que é difícil, né? Ter mais disciplina para poder dar conta dos meus sonhos, é bem importante isso. E eu acho que com a maturidade e principalmente com a maternidade, eu me tornei uma pessoa bem melhor. E aí eu vou emendar, já que falou, eu acompanhei todo o processo teu de maternidade, todinho, Agora eu do vou início. chorar. E quem é a mãe, Dani? Porque se tem alguém que é uma mãe no nível assim, ó, que dispensa, é você, assim. Eu sei porque a Tassi conhece a Dani há menos tempo, eu conheço e acompanhei. E quem é? O que tu te move pelo teu filho, assim, o que é o mais lindo? Então vamos falar de coisas lindas. O que é o mais lindo dessa maternidade, Dani? Quando tu chega em casa e olha pro Lucas, assim. Eu acho que o mais lindo é saber que ele tá ali, que ele me admira, né? Que até quando eu tô feia, ele fala que eu tô linda. Eu fiz uma vez um procedimento, um laser de CO2, e aí ele acordou, assim, do meu lado, e ele falou, mãe, você tá feia, mas você é linda. Eu, filho. E eu acho que eu aprendo muito mais com o Luca do que eu ensino pro Luca, de verdade. E quem me conhece sabe que o maior sonho da minha vida, depois que eu me formei, que eu sempre quis ser dentista, e depois que eu me tornei mulher, assim, né, de uma forma mais madura, eu sempre sonhei em ser mãe, então eu sou muito, muito grata. Que lindo. Muito grata. Vamos recuperar aqui as perguntas emocionantes, deixar a Tassi, vamos pro técnico agora para recuperar. Eu sou muito coração, né, quem me conhece sabe. Então, mas isso é lindo. Aqui vale sempre se emocionar. Já choramos várias vezes, tá? Já tivemos que parar episódio, né, Tarum? Que tá nos bastidores pra secar as lágrimas e voltar. Ainda bem que eu caprichei na blindagem. O João, nosso maquiador. Nos nossos bastidores. Eu queria entrar na parte técnica, né? Quando tu costuma dizer que o Neo Skin regenera, é muito mais do que um protocolo. Por que tu fala isso? Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, porque eu sempre falo assim, ó, vem se Neo Skin regenera, ou vamos fazer um protocolo, Neo Skin regenera. Hoje, para mim, o Neo Skin regenera representa muito mais do que um protocolo regenerativo. Ele representa exatamente isso que a gente conversou até agora, um estilo de vida. Porque eu sei, e é o que eu tento jogar sempre de informação para as minhas pacientes. Não é sobre um procedimento ou um tratamento, né? É sobre tudo que vem antes disso. Então, assim, às vezes eu recebo a paciente no consultório, eu peço, daí a gente faz as perguntas na amnese. Você bebe água? Mas eu já vejo na pele dela que ela não toma água, entendeu? Eu bebo bastante água. Tá bom, depois a gente vai ver isso direitinho. Às vezes a pessoa fala que dorme bem ou que não toma nenhum remédio. Aí na terceira consulta ela me dá a ficha inteira de medicamento que toma. Porque a gente vai investigando, vai entendendo como funciona aquela mulher, aquela pessoa. E aí vai criando um pouquinho de vínculo, de confiança, né? E aí a pessoa vai permitindo também que a gente acesse um pouco mais a vida. Porque é difícil, né? A gente mostrar para os outros as nossas fraquezas, as nossas debilidades, não é mesmo? É complicado. Então, eu acho que o Neo Skin Regenera hoje, para mim, ele é algo que transmite um pouco do que eu sempre trago de propósito no cuidado que eu tenho com os meus pacientes, que é cuidar de dentro para fora, né? Trazer para fora a autoestima, o bem-estar, para deixar essa mulher mais feliz, mais realizada e mais pronta para viver a vida, né? E para realizar seus desafios, que é sobre isso também, né? Realizar seus sonhos. Hoje em dia é ultrapassar limites e ir para cima, né? Eu sou curiosa. Daí eu fico acompanhando a Dani lá nos stories. Daí eu fico pensando como é que é. Eu adoro, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui de make, de cuidados e tal. Se eu vou lá, Dani, né, vou bater na tua porta e dizer, vamos lá, vamos começar. Conta um pouquinho, assim, como é, assim, resume. Essa experiência, assim, como que é. Porque tu já contou tanta coisa e pede exame e tal. Como que é e qual é o primeiro procedimento? Se tu puder explicar um pouquinho, assim, como que faz. Porque eu adoro, mas eu também sou medrosa. Então, assim, ó, hoje, quando um paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente vai fazer uma consulta, né? Então, ela já vai ter uma experiência na entrada do consultório. Ela vai receber um cafezinho,
diferenciado ou uma aguinha diferenciada, né? Já vai tomar uma aguinha ali com Pra ela ir se colágeno pra ir já acalmando. entrando no estilo, né? Aham. No hype do Neo Skin Regenera. Aí ela vai tomar uma creatininha, vai comer uma gominha de B12 com B6, vai já entrando no movimento de autocuidado, né? Ah, pessoal do Autocuidado. marketing. A Dani é dentista e faz a jornada do cliente aí, só de fazer esse comentário. Que legal, porque isso faz diferença também. experiência É uma É, experiência, porque é. aonde eu vou, eu gosto de ter uma experiência legal. Não importa se é pra pintar minha unha, se é pra cortar o meu cabelo ou se é pra ir no meu oftalmologista, né, gente? E aí, quando vocês chegam na minha frente, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia e vocês vão colocar o rostinho numa cabine que vai fazer a leitura da pele de vocês. Ai, que medo. Aí é a verdade, a hora da verdade. Ai, que medo. E aí, essa parte é muito legal. Por quê? Porque eu não sou dermatologista, eu sou dentista. Mas eu tenho esse olhar diferenciado com as minhas clientes. Vou fazer aqui um pouquinho meu merchan, né? E aí, quando vocês olham para a pele de vocês, não para o que vocês, de repente, enxergam no espelho, mas porque a gente não consegue enxergar, que eu, como profissional, tenho mais alinhado, é muito legal porque aí eu mudo, viro uma chavinha em vários pacientes. Porque, gente, a gente mora num lugar solar, né? Muito. E aí, eu não consigo entender hoje, 2026, qualquer mulher que chega no meu consultório, qualquer homem, que não usa protetor solar, por exemplo. Entendeu? E aí, quando vocês enxergam toda a análise que a cabine faz, vocês começam também a virar uma chavinha do ponto de vista... Eu também tenho que fazer uma coisinha em casa para me cuidar ou para ajudar o tratamento que eu vou fazer aqui a fazer mais sentido e ter uma manutenção maior, não é mesmo? Então, a partir dali, a gente, nessa troca, nessa conversa, eu monto um planejamento. E eu já saio de lá com algum procedimento feito, aquelas bem imediatistas, assim, que já quero sair de lá fazendo alguma coisa. A gente não pode perder tempo, né? Tô curiosa A gente pra não saber tem o que tu tempo vai para fazer. perder nessa vida. Não, é que eu sou aquela que adoro, eu sempre fui ligada a essa coisa estética. Vou contar, eu comecei a usar creme na região dos olhos quando eu tinha 18 anos, eu acho, menos, porque eu tinha um medo, eu sou de descendência alemã, por parte do meu pai. Né? Pele clara, e eu morria de medo de antes dos 30 já ser cheio de pé de galinha, que fala, não sei como é que Betina, fala tu hoje. sabe que eu sempre admirei a Sandra por conta disso, né? Eu olhava ela com aqueles cremes, sempre que ela fazia muito skincare. E aí, hoje, eu penso, nossa, que bom que ela sempre fez o skincare dela, porque ela tá aí, vocês estão todas aí lindas, maravilhosas. Tentando, né? Sempre se cuidaram bastante, né? E a gente precisa... Não, eu sempre falo no consultório também, não é sobre complicar a tua vida, a tua rotina, é sobre alinhar. Então, eu não vou ficar indicando para você um monte de creme, um monte de produto. Não. Você consegue dar conta de um protetor solar, um hidratante, um cleanserzinho? Tá tudo certo. É fazendo o básico bem feito, com disciplina e constância, que a gente consegue chegar num resultado legal, né? Perfeito. Tu falou de mulheres ocupadas, atarefadas, equilibrando pratinhos. Pô, 3 etapas na skincare, perfeito. Perfeito. Não é o mínimo que eu etapas peço. da manhã, 6 etapas à noite. Mas no final de semana a gente pode se permitir gastar um tempinho a mais com skincare, né? Ficar Ontem um eu fiz pouco mais. skincare de 1 hora pra vir aqui hoje. Ah, Muito muito bom. bem. Não, isso é muito importante, né? Porque é o que tu falou, eu acho a questão de beber água e o cuidado com a pele, tirar maquiagem. Eu conheço ainda muitas Chocante, e muitas mulheres que ainda vão dormir sem limpar a pele. É impressionante, assim, é inacreditável. Com tanto produto que tem, é tão rápido, mas muitas, não são poucas. E aí uma coisa que também eu tento sempre alinhar na rotina, geralmente a paciente já sai também com algum produtinho ali associado Tu pra indica rotina também. dela. Porque é mais fácil, né? Às vezes a pessoa não sabe comprar, ou ela não, de repente, não tem tanto tempo para ir atrás. Então a gente tenta sempre ajudar. E outra coisa legal também lá no consultório, que normalmente, que a minha paciente sabe, às vezes ela vai fazer um procedimento que não vai dar nenhum tipo de efeitozinho mais reativo, já sai lá linda maquiada, porque a gente tem lá todos os produtos para fazer maquiagem. Normalmente o João, ele aparece no consultório de surpresa, final da tarde, e deixa elas lindas, já saem todas maravilhosas para seguir, e às vezes até já emendar, né, o encontro com as amigas, ou um date com o marido, com o namorado. enfim. Aliás, João passou por aqui, tá? Make. João, A gente Observem. A gente vai maravilhoso. deixar, a gente vai deixar o arroba dele também aqui na descrição do vídeo. Aproveitar o que a Tassi falou para agradecer nossos apoiadores. Nós estamos de volta porque temos vários apoiadores. Queremos agradecer
A Hermitage, que está com a gente. Estamos aqui, hoje nem deu tempo, estamos falando tanto, né? Expondo as peças. Então, você, mulher, que quer aumentar a sua renda, que quer ter sua independência, a Hermitage Joias é um modelo de negócio para vocês. Faça contato, nós estamos sempre falando no nosso Instagram. Entre em contato com a Hermitage ou com a gente. Ela é nossa grande apoiadora, a história de uma mulher empreendedora. Temos a Neoclínica apoiando. Hoje temos a American Jeans, a loja apoiando. Vai lá, Tassi. Índia Boutique do Campeche. Temos mais, daqui a pouco a gente conta. Vocês vão gostar da outra apoiadora, que já a gente vai mostrar aqui para vocês. Vai, Tassi. Então, eu tinha uma última pergunta, que era um recado final para essa mulher que ainda não se cuida e que precisa se cuidar. Eu acho que... Se tu quiser, Dani, esse recado bem importante, tu olhar lá para aquela câmera, para aquela mulher te ouvir, assim, eu acho bem importante. Eu acho que, assim, no lugar de humildade que eu me coloco sempre, eu vou falar para você, mulher, se olhar mais, se amar mais. E não é fácil todos os dias a gente se escolher, não é fácil, porque todos os dias eu deixo a desejar e tenho que, no dia seguinte, tenho mais uma demanda ali para voltar e fazer e realizar. Mas quando a gente começa a despertar esse olhar para nós mesmas, tudo muda ao nosso redor e tudo muda para melhor. E quem quiser um pouquinho mais, vem que eu ajudo também. Bora lá que eu tô esperando vocês com muito cafezinho, muita maquiagem e muita regeneração celular. Muito bom, muito profundo. E nós vamos fechar esse episódio com chave de ouro. Vou pedir aqui para a Nicole trazer para a gente, para Tassi, espumante, gente. Nós amamos. E essa, mais ainda, da Monte Agudo, maravilhosa. Queremos agradecer muito a Paty, a Carol Ferraz, que estão aqui como nossas apoiadoras. E vamos servir. Serve? Eu Fica à sirvo? vontade. Ai, meu Deus. Então Tá mais vamos lá. pertinho. Maravilhosa. Ai, que delícia. Eu amo. Nós Sou vamos suspeita encerrar. porque eu amo essa família. A vinícola Monte Agudo é maravilhosa. Amo. Obrigada, Tchálida, Tio Leônidas, Júnior, Carol, Paty Ferraz, minha amiga linda. Maravilhosa. Arrasou. Nós vamos encerrar em grande estilo com o Bora. espumante Porque catarinense. espumante faz parte, né? Ui, Faz. adoro. A gente ama. As minhas pacientes amam e a gente sempre serve espumante na clínica também. Ah, é? Exatamente. A gente serve o que Mas vocês aí querem. já faz o procedimento, que aí não dói nada, já tá tudo Sim, resolvido, já né, fica gente? lá na vibe, né? Na Deixa eu botar energia. aqui certinho. Tá geladinho, uma delícia. Tá bom. Pronto. Sim. Vamos deixar aqui, Aham. aqui na frente. Aqui. Vamos. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Agradecer mais uma vez. Nós vamos terminar de uma forma linda, fazendo um brinde. Dani, muito obrigada. Antes de fazer um brinde, Obrigada, muito eu, obrigada meninas, pela eu tua amei. presença. Muito obrigada por inspirar mulheres, por entender que é muito mais do que estético, é muito mais profundo que isso. E o que é mais bacana, que eu quero fechar te dizendo isso, que isso é o teu dia a dia. Não é o que tu diz, é o que tu faz. Quem te acompanha sabe que o que tu leva para tua paciente é o que tu faz todo dia. E isso é muito bonito. E eu sou muito grata, porque eu sou muito feliz. Todo dia eu acordo muito feliz de ir pro meu consultório, de atender as minhas pacientes. Eu vou no sábado, eu vou no domingo, eu vou muito feliz sempre. E ela atendeu hoje antes de vir gravar aqui, só para vocês Sábado. saberem. Então vamos olhar para essa câmera aqui, que vai pegar um ângulo Eu tenho um aberto. último agradecimento. Então vai. Obrigada por continuar realizando o sonho do Olha Ela Podcast e por realizar o teu sonho aqui. Ai, obrigada. Nossa, ai, não chora. Tchau, gente. Saúde, Até o próximo. beijos. Uhul. Vamos beber, né, meninas? Olha ela.